Bem-vindos. Hoje, a nossa expedição leva-nos às duas ilhas mais a noroeste do nosso arquipélago, duas gigantes com destinos radicalmente diferentes. Esta é a história da descoberta de Santo Antão e São Vicente, as ilhas que permaneceram adormecidas durante séculos. Se quer conhecer estas gigantes, dê um gosto e subscreva o canal. E recorde, as nossas imagens são recriações artísticas para ilustrar os factos históricos que vamos narrar. A descoberta destas duas ilhas ocorreu por volta de 1462, pela mesma expedição de Diogo Afonso que mapeou São Nicolau. Santo Antão, a segunda maior ilha do arquipélago, foi avistada no dia 17 de janeiro, dia de Santo Antão Abade, recebendo o seu nome. São Vicente foi avistada pouco depois, no dia 22 de janeiro, dia de São Vicente Mártir. Os navegadores depararam-se com duas ilhas de grande dimensão, vizinhas, mas com naturezas totalmente opostas. Santo Antão apresentou-se aos navegadores como uma muralha verde e imponente. É a ilha mais montanhosa de Cabo Verde, com um relevo extraordinariamente acidentado, picos que furam as nuvens e vales, ou ribeiras, de uma profundidade vertiginosa. A sua vertente norte, banhada pelos ventos alísios úmidos, era coberta por uma vegetação luxuriante, o que lhe dava a aparência de um paraíso verdejante, uma promessa de abundância de água e de terras férteis. A primeira avaliação de Santo Antão foi a de uma ilha com um potencial agrícola imenso. As suas ribeiras, como as famosas Ribeira Grande e Ribeira do Paú, eram autênticos oásis, com água a correr durante todo o ano. No entanto, esta riqueza estava protegida por uma geografia extremamente desafiadora. A falta de portos naturais seguros e a dificuldade de construir estradas e de se movimentar no interior da ilha tornaram o seu povoamento inicial uma tarefa quase impossível. São Vicente, por outro lado, oferecia um cenário radicalmente diferente. Era uma ilha árida, rochosa e quase desprovida de vegetação. Os seus picos, como o Monte Verde, são modestos em comparação com os de Santo Antão. A falta de elevações significativas impede-a de capturar a umidade dos ventos, resultando numa escassez crônica de chuva e na ausência de cursos de água permanentes. À primeira vista, São Vicente parecia uma terra inútil e inóspita. No entanto, São Vicente guardava um tesouro de valor incalculável, que os navegadores do século XV imediatamente reconheceram, mas não podiam ainda aproveitar. A ilha possui uma das maiores e mais perfeitas baías de águas profundas do mundo, o Porto Grande. Um porto natural magnificamente abrigado, capaz de acolher uma frota inteira de navios. No entanto, numa era de navegação à vela e sem uma população para servir, esta baía era um tesouro sem utilidade imediata. Por estas razões, tanto Santo Antão como São Vicente foram consideradas gigantes adormecidas durante os primeiros séculos da colonização. O foco do Império Português estava em Santiago e no Fogo, que eram mais fáceis de explorar economicamente. Santo Antão era demasiado difícil de cultivar em larga escala e São Vicente não tinha água. As duas ilhas foram largamente ignoradas e permaneceram praticamente desabitadas e subdesenvolvidas durante quase 300 anos. O povoamento inicial de Santo Antão foi muito limitado, confinado a alguns vales onde era possível praticar uma agricultura de subsistência. A sua história durante este longo período é uma história de isolamento. As suas comunidades viviam praticamente cortadas do resto do arquipélago e do mundo, desenvolvendo uma cultura própria, uma variante do crioulo com um sotaque distinto e uma forte ligação à terra e às suas tradições de origem africana. São Vicente, por sua vez, era ainda mais vazia. Durante séculos, foi usada apenas como um local de pastoreio de gado, que era largado na ilha para se reproduzir em estado selvagem e depois caçado por expedições que vinham de outras ilhas. A falta de água tornava a vida humana permanente quase impossível. A sua magnífica baía era visitada apenas ocasionalmente por piratas ou por navios que procuravam um abrigo temporário contra as tempestades.
O despertar de Santo Antão começou lentamente, à medida que a população de Cabo Verde crescia e a necessidade de mais terras agrícolas aumentava. As suas encostas íngremes foram transformadas em socalcos, um trabalho monumental de engenharia popular que permitiu o cultivo do milho, do feijão e, mais tarde, da cana-de-açúcar. A ilha tornou-se gradualmente no celeiro de Barlavento, a grande reserva agrícola do arquipélago. O despertar de São Vicente foi muito mais súbito e dramático, e só aconteceu em meados do século XIX. A Revolução Industrial na Europa trouxe consigo a navegação a vapor. Os novos navios a vapor já não dependiam dos ventos, mas precisavam de um novo e vital recurso: o carvão. Eles precisavam de portos de águas profundas, estrategicamente localizados nas rotas transatlânticas, para poderem reabastecer os seus depósitos de carvão. Foi nesse momento que o tesouro adormecido de São Vicente foi redescoberto. A sua baía do Porto Grande era o local perfeito. Em 1838, os ingleses estabeleceram um depósito de carvão em Mindelo. Esta decisão transformou uma ilha deserta, quase da noite para o dia, num dos portos mais movimentados do Atlântico. Navios de todo o mundo começaram a parar em Mindelo para reabastecer, trazendo consigo pessoas, ideias, música e uma energia cosmopolita. Esta revolução transformou a relação entre as duas ilhas vizinhas. Santo Antão, a Ilha Verde, tornou-se o grande fornecedor de produtos agrícolas para a crescente população de Mindelo. Um fluxo constante de pessoas e de bens começou a cruzar o canal que as separa, criando uma interdependência que define a vida nestas duas ilhas até hoje. Santo Antão é o campo, São Vicente é a cidade. Uma não pode viver sem a outra. A história destas duas gigantes é uma lição sobre como o valor de um lugar depende da tecnologia e das necessidades de cada época. Durante a Era da Vela, Santo Antão tinha o potencial, mas era inacessível, e São Vicente era inútil. Na Era do Vapor, a Baía de São Vicente tornou-se o recurso mais valioso de todo o arquipélago, enquanto a agricultura de Santo Antão encontrou finalmente o seu grande mercado. Se esta história sobre o despertar das nossas gigantes do norte lhe interessou, e se quer continuar a ver como cada ilha encontrou o seu destino, por favor, apoie o nosso trabalho. Dê um gosto neste vídeo e subscreva o canal para fazer parte da nossa comunidade. Cada subscrição é um incentivo para continuarmos a contar a história de todas as nossas ilhas, das maiores às mais pequenas. Hoje, de pé aqui em Mindelo, na ilha de São Vicente, a visão da silhueta imponente de Santo Antão do outro lado do canal é uma presença constante e inspiradora. É um lembrete diário desta relação simbiótica entre a cidade cosmopolita e a montanha rural. Esta dualidade entre o mar e a terra, entre o comércio global e a agricultura de subsistência, é uma das características mais marcantes da identidade do Barlavento cabo-verdiano. Santo Antão é hoje famosa pelos seus trilhos espetaculares que atraem caminhantes de todo o mundo. As suas paisagens, que antes eram um obstáculo, são hoje o seu maior tesouro. A sua cultura, forjada no isolamento, é de uma autenticidade notável. São Vicente, por sua vez, continua a ser a capital cultural de Cabo Verde, o berço da morna de Cesária Évora, do seu carnaval vibrante e de uma vida intelectual e artística que nasceu do movimento do seu porto. A história destas duas ilhas é, em última análise, uma história sobre potencial. Um potencial que pode permanecer adormecido durante séculos, à espera do momento certo, da tecnologia certa ou da visão certa para ser despertado. É uma lição de que não devemos julgar um lugar pelo que ele é hoje, mas sim pelo que ele pode vir a ser. Santo Antão e São Vicente são a prova de que o destino não é fixo, mas sim uma construção constante ao longo da história. Obrigado por nos ter acompanhado na descoberta destas duas ilhas magníficas. A sua história conjunta é um dos capítulos mais fascinantes da nossa nação. Para continuar a explorar a diversidade de Cabo Verde,
Não se esqueça de deixar o seu gosto, de partilhar este vídeo e de subscrever o canal. O seu apoio é o que nos permite continuar a partilhar o nosso patrimônio. Até a próxima!